Então vamos falar agora Yes. sobre os tipos de glaucoma? Isso. Ótimo, então vamos lá. Para a gente falar glaucoma, a gente pode classificar ele de várias formas, e são muitas. Nós vamos falar aqui hoje das principais, né? Para a gente poder entender um pouquinho mais, porque eu vejo que tem muitas dúvidas, por exemplo, o glaucoma dói, o glaucoma não dói, o glaucoma leva à cegueira. Então a gente entendendo um pouco mais como é causado o glaucoma e como são os sintomas, a gente vai entender melhor isso. O primeiro tipo que eu queria falar não é um glaucoma em si, é uma classificação que existe que chama suspeito de glaucoma. Talvez seja uma da maioria dos pacientes que chegam no nosso consultório sejam os suspeitos de glaucoma. E não está errado isso, esse é um conceito mesmo. O paciente chega muitas vezes e fala, doutor, eu fui no outro médico, ele falou que eu não tenho glaucoma. Eu fui já num outro oftalmologista, ele falou, eu tenho glaucoma. E um outro falou que eu tenho uma suspeita de glaucoma. O que eu tenho? Então, muitas vezes o paciente tem isso mesmo, é uma suspeita de glaucoma. E por que suspeita? Porque aquelas pecinhas do quebra-cabeça não se encaixam totalmente. Às vezes o paciente tem uma pressão alta, mas o nervo está normal, ele não tem uma lesão no nervo, e o campo visual dele está normal, que é um exame complementar. Então, aquele paciente não fecha um critério para a gente falar que ele tem um glaucoma. Ele tem sim um fator de risco para desenvolver, que é a pressão mais alta, mas ele não tem um diagnóstico de glaucoma. O glaucoma é quando a gente fecha o diagnóstico por uma lesão no nervo acometendo o campo de visão. Ou então o paciente às vezes está com uma pressão baixa, mas ele tem aquele buraquinho no nervo, que a gente falou que é o fiozinho que leva a imagem do olho para o cérebro. O buraquinho naquele nervo ele é aumentado, mas a pressão está normal, o paciente não tem um histórico familiar, então a gente pode sim falar que aquele paciente só tem uma suspeita, e eu costumo falar para os meus pacientes, uma suspeita é bom, o problema é quando tem o glaucoma confirmado. Então, a partir do momento que ele sabe que ele tem uma suspeita de glaucoma, ele vai ter que acompanhar com uma certa periodicidade definida pelo oftalmologista dele, com os exames complementares, com medida da pressão intraocular, avaliar o histórico familiar, tomar cuidado com o uso de algumas medicações, certo? E falando agora sobre o primeiro tipo de glaucoma. Para a gente entender o glaucoma, a gente tem que entender sobre pressão, que é o que a gente consegue tratar para a gente conseguir controlar a doença abaixando a pressão. Então, como que funciona a pressão do olho? Eu costumo explicar para os meus pacientes que a pressão do olho, o olho é como se fosse uma bexiga. E essa bexiga, ela tem uma torneirinha enchendo ela, então a gente produz um líquido no nosso olho chamado moracoso. É como se fosse uma torneirinha aberta 24 horas. Produz o líquido contínuo. E a gente também tem um ralinho, que é por onde sai esse líquido. Então, a nossa bexiga, que é o nosso olho, ela não pode nem encher e nem esvaziar. Para ela ter um tamanho constante, a gente precisa que a mesma quantidade de líquido produzido tem que sair. Então, o que é produzido tem que ser drenado. Quando a gente tem um desbalanço, ou seja, está sendo produzido o líquido o tempo todo, mas o ralinho está entupido, a gente tem uma dificuldade daquele líquido sair do olho, a bexiga iria encher, mas o nosso olho ele não distende. Então a pressão dentro do olho fica aumentada, levando a uma lesão do nervo. E o primeiro tipo de glaucoma, que é o mais comum, a gente chama de glaucoma de ângulo aberto. O ângulo aberto quer dizer que o ralinho do olho ele é aberto, ele é largo. Só que os poros dele, que é por onde o líquido sai, os poros vão se entupindo ao longo do tempo, lentamente. Então, a pressão do olho ela é lentamente aumentada ao longo do tempo. E o paciente não sente dor, não sente desconforto. E esse é o tipo de glaucoma mais comum, é um glaucoma assintomático, é muito silencioso, certo? E ele também principalmente a partir dos 50 anos. E o segundo tipo já é o glaucoma de ângulo fechado. Esse tipo de glaucoma ele é bem menos comum que o de ângulo aberto, mas ele é responsável por quase a mesma quantidade de cegueira no mundo.
Por quê? Porque ele é mais agressivo, então ele é menos comum, mas ele cega tanto quanto o outro glaucoma em números gerais. Por quê? Aqui acontece que aquele ralinho, que no outro caso é aberto, esse ele é muito estreitinho. E dependendo de alguns fatores desencadeantes, principalmente quando a gente tem uma dilatação da pupila, esse ralinho ele fecha de uma vez. E a pressão que está em torno de 8, 10, ela pode ir facilmente para 70, 80, essa pressão elevar muito rápido e o paciente pode perder a visão completamente em questão de horas ou dias. Então essa a gente considera uma emergência oftalmológica. E quando o paciente fala, glaucoma não dói, nesse caso não. Nesse caso geralmente é uma dor muito forte, é o paciente que acaba chegando no pronto-socorro, com o olho vermelho, com uma dor muito intensa, às vezes chega com náuseas e com vômitos, e a gente precisa de fazer um tratamento adequado. Um segundo glaucoma, o terceiro glaucoma, que é menos comum, é o glaucoma congênito. Então, crianças podem nascer com glaucoma, e aí é por uma falha no desenvolvimento desse ralinho. A gente nasce com como se fosse uma membrana nesse ralinho obstruindo ele, e a pressão já é alta desde o nascimento ou nos primeiros anos após o nascimento. A incidência é a cada 10 mil nascidos, um apresenta glaucoma. Tá? Então, a gente tem alguns sinais que tem que ficar atento, que é a criança que tem muita sensibilidade com luz, a criança que tem o blefaroespasmo, que são alguns piscares mais fortes, lacrimejamento, esse é o glaucoma congênito. Além disso, a gente tem os glaucomas secundários. Os glaucomas secundários, eles podem ser por qualquer tipo de trauma, e às vezes o paciente tem o trauma e no momento ou precoce, ele não tem um aumento de pressão. Esse aumento da pressão pelo trauma pode ser de meses ou anos depois. Eu queria deixar aqui também como uma importância muito grande o uso inadvertido de corticoide. A gente vê muito paciente usando colírios em associações com antibióticos para conjuntivite, pega o colírio da vizinha, o colírio de um familiar, ou porque o colírio clareia o olho e fica usando cronicamente. O glaucoma causado por corticoide, ele é um glaucoma muito grave. Além disso, como glaucoma secundário, pode ser por alguns tipos de cataratas muito maduras, pode ser por inflamações nos olhos, que a gente chama de uveíte, então pode ser secundária a essas uveites. Além disso, a gente também tem um glaucoma de pressão normal. Aqui é onde confunde mais, porque fala, doutor, eu tenho 12 de pressão e eu tenho glaucoma. Sim, o glaucoma não é uma doença totalmente esclarecida quanto à sua fisiopatologia, então alguns pacientes que têm alguns fenômenos vasculares, pacientes que têm enxaquecas, geralmente são pacientes acima de 65 anos, eles podem desenvolver um glaucoma com uma pressão mais baixa. Então, eu acho que os principais tipos de glaucoma que eu queria falar eram esses. Se eu esqueci de algum, vocês me ajudem aí. Foi ótimo aí a sua explicação. Aí, Luísa, complementa aí. Não, na verdade, sim, a explicação dele foi super completa, né? Eu só queria alertar uma coisa que eu particularmente vejo no consultório. Às vezes eu vejo algum olho suspeito de glaucoma e a pessoa não me falou nada antes, né, contando a historinha dela. Falei, a senhora já fez exame de rotina de glaucoma? Ah, já fiz, mas estava tudo certo, é assim mesmo, é normal. Minha escavação é grande assim, normal, quando fala esse nome, né? E assim, é importante, o que eu falo para os pacientes é o seguinte: se você foi diagnosticado com suspeita de glaucoma, considere-se como suspeita de glaucoma para o resto da vida. Porque as características do olho de um suspeito de glaucoma nunca vão regredir para um normal, para a pessoa, por um outro médico no futuro olhar e não, tá tudo normal, não tem absolutamente nada de errado no seu olho. O que a gente considera no exame oftalmológico, que é no fundo de olho, o tamanho da escavação do nervo, que é um termo que a gente usa, naqueles fiozinhos, né, de eletricidade que a Liliane falou, ela nunca vai mudar de padrão para menos. Sempre vai mudar no máximo para mais. Então, assim, resumindo, entenda-se que se você é suspeito de glaucoma hoje, você sempre será suspeito. Se
Se seus exames foram feitos e o médico falou que tá tudo bem, ótimo, parabéns, tá tudo certinho, você fez o seu dever de casa, fez os exames, o médico já viu. Agora, isso não te isenta de no futuro, e no futuro regular, tá? Dependendo, a cada 6 meses, 1 ano, repetir religiosamente esses exames, porque num futuro, a médio e longo prazo, a gente não sabe, pode configurar a doença.